Cada um desses cavalos é um desses 4 eventos descritos no 4º cavalo. Obviamente, o 4º cavalo é exatamente o evento que está escrito no final do capítulo 8, feras da terra. Porém, existe aqui, não está exatamente numa ordem sequencial. No 4º cavalo, vejam comigo o versículo 8, Apocalipse 6:8. É muito importante que quem acompanha pela internet também esteja com a Bíblia aberta e acompanhando. Então, Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo esverdeado, seria a tradução correta, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Esse inferno não significa que os demônios estão seguindo. Quando fala inferno, pensa-se logo nisso, né? Não é. O termo inferno é Hades. Hades, que significa exatamente o local para onde vão as almas dos mortos. E aí, se você quiser interpretar esse Hades como sepultura, em parte não está errado, porém eu já dei uma aula sobre isso aqui, mostrando que não temos como entender Hades apenas como sepultura, mas também como o local para onde vão os que morrem, a alma dos que morrem, não apenas o corpo físico, carnal. E o inferno seguia, ou seja, muita gente morrendo, é isso que está significando aqui. Uma mortandade muito grande. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra. Matar como? Com esses 4 eventos. Espada, que foi mencionada, essa espada, no versículo 4, que é o cavalo vermelho. Fome, que foi mencionado no 3º cavalo, que é o cavalo preto. Por que eu sei que a fome está no cavalo preto? Por aquilo que eu já disse aqui. Porque o denário é a paga pelo trabalho de um dia. E a pessoa vai trabalhar um dia inteiro por um punhado de trigo. Ou seja, ela até vai comer, mas ela vai comer e continuar com fome. Vocês estão entendendo? E depois nós temos o último cavalo, onde ou ele significa a mortandade, que seria uma peste. Lembrando, o termo aqui mortandade no grego pode ser traduzido tanto como peste quanto como mortandade, porque geralmente ele se refere à morte por uma praga, por uma peste, né? Por aquilo que começa também com V, né? Mas eu não posso falar. E com as feras da terra, né? Então, ou é em relação às feras da terra, ou em relação à mortandade, à peste. E aí nós ficamos entre 2 cavalos. O cavalo branco diz respeito a feras da terra, ou diz respeito a pestes? Porque vejam, o 4º cavalo diz respeito a algo que começou a acontecer com o 1º cavalo. Vocês estão acompanhando aqui comigo? E aí nós vemos claramente aqui, e aí, meus amados, eu tenho certeza que o texto está escrito desta forma, propositalmente, em enigma, para que somente aqueles a quem Deus quiser seja dada a revelação, o entendimento do que está sendo dito aqui. Então, propositalmente está a palavra espada, que apareceu no 2º cavalo. A palavra espada apareceu aqui, e foi-lhe dado uma grande espada. E do que fala esse cavalo? De pessoas se matando, seja a nível de uma guerra civil, seja a nível de uma guerra entre nações, de um país contra o outro, né? E aí nós temos, então aqui foi dada a primeira deixa. Por que espada foi dito primeiro? Porque é a chave para a compreensão do restante. Ora, a espada não é o 1º cavalo, é o 2º cavalo, sim, mas no versículo 8 o Espírito Santo está nos dizendo, a palavra espada é a chave
para você compreender que eu estou falando do contexto que acabou de ser mencionado, dos 3 cavalos anteriores e deste também. E nós encontramos a fome no 3º cavalo, e sobra o quê? A peste e as feras da terra. É o que sobra. Então, ou o 4º cavalo se refere às feras da terra, ou se refere à peste. Porém, veja que feras da terra foi colocado no final. Então, isso já me indica que provavelmente as feras da terra dizem respeito ao 4º cavalo. E então, sobrou para o 1º cavalo a mortandade, a peste. Agora, será que faz sentido imaginarmos que o 1º cavalo é uma peste? Vamos pensar. Nós acabamos de ver no 4º cavalo que o que acontece nos cavalos anteriores continuará acontecendo. O que acontece no 1º cavalo vai continuar acontecendo no 2º, e no 3º, e no tempo do 4º cavalo. Quanto tempo vai durar cada um desses cavalos? Irmãos, eu acredito que agora é tudo muito rápido. Agora é tudo muito rápido. Imagine comigo da seguinte maneira. Eu tenho certeza que em algum momento durante a sua vida você já passou pela experiência de abrir uma torneira e encher uma garrafa daquelas que são ou retas embaixo, assim, nas laterais, e que depois ficam finas no gargalo, né? E aí você abre a torneira, que ela obviamente vai ficar com a água caindo em velocidade constante, ok? E quando você começa a encher a garrafa, obviamente, a garrafa sendo as laterais retas, em paralelo, ela vai se encher em velocidade constante, ok? Estão acompanhando? Mas, quando o nível da água chega no topo da garrafa, ou perto do topo da garrafa, e a garrafa começa a ficar estreita, o que acontece ali? Rapidamente, ela vai transbordar. E assim é. A abertura dos selos é o momento em que começa o estreitamento. Por quê? Porque exatamente o 1º selo representa o início do chamado princípio das dores. E o que acontece quando uma mulher, você sabe o que significa princípio das dores? Princípio das dores de parto. O que acontece quando uma mulher que esperou 9 meses para nascer o seu filho, o que acontece quando essa mulher, no 9º mês, começa a sentir as dores de parto? Significa o quê? Que naquele dia, o seu filho vai nascer. Que dentro de poucas horas, e às vezes não são nem horas, irmãos, às vezes são minutos, tá? Né, meu amor? Como foi com o nascimento do Gabriel. Minutos, não são nem horas. Então o princípio das dores indica que agora falta muito pouco. Mais uma confirmação do sonho que o Senhor me deu em 2018. Estejam unidos, e é por isso que eu creio que nós temos que continuar congregando com sabedoria, mas temos. Vejam, estejam unidos, tenham sabedoria. Agora falta pouco, aleluia. Nunca precisamos tanto de sabedoria, irmãos, mas temos que continuar unidos. Temos que continuar unidos, com sabedoria. E então, irmãos, nós estamos exatamente agora nesse momento em que vai transbordar com rapidez. E o que acontece quando alguém que está enchendo uma garrafa, como eu já mencionei, daquelas garrafas que são retinhas, e no finalzinho o gargalo, né, é pequeno, e aí as laterais elas vão se estreitando. Enquanto está enchendo, você está lá distraído, né? Às vezes está até batucando, está enchendo, vai demorar para encher a garrafa. Só que quando chega perto do topo, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, vai transbordar.
E aí você vai ter o trabalho de ter que procurar um pano para secar a garrafa, secar a sua mão. E você não quer ter esse trabalho, então você vai ficar atento para fechar a torneira antes que transborde, não é assim? Pois é exatamente isso. Nós vivemos ao longo da história da igreja quase 2000 anos de história. E o próprio Senhor Jesus nos deu a deixa de que Ele não voltaria logo. Na parábola das 10 virgens, e tardando o noivo, todas adormeceram. Ora, se passaram quase 2000 anos, desde que o Senhor ascendeu aos céus, de onde prometeu voltar. Esse primeiro cavalo, o cavalo branco, ele recebe um arco. Não é dito que ele recebe uma flecha. Tanto é que eu já li em muitos livros de escatologia e aulas de escatologia a respeito deste fato. Pessoas dizendo isso. Prestem atenção, ele recebe um arco e não recebe uma flecha, ele recebe apenas um arco. E recebe uma coroa. E o que é que a grande maioria, eu talvez não exagere em dizer todos, os que ensinam sobre esse cavalo dizem, que significa que esse cavalo diria respeito a um conquistador que vai conquistar sem derramar sangue, porque apesar dele ter o arco, ele não tem a flecha, mas ele recebe a coroa. Isso é o que a escatologia tradicional ensina. E aí, dentro dessa escatologia tradicional, duas vertentes. Os que dizem que esse cavaleiro seria o anticristo, e os que dizem que esse cavaleiro seria Cristo. E aí eu acho engraçado que tem pessoas que escrevem para mim pela internet, querendo me ensinar isso, como se eu já não soubesse. Tá? Eu não quero parecer arrogante, nem soberbo, muito menos, mas pelo amor de Deus, é claro que eu sei que há pessoas que dizem que o primeiro cavalo é Cristo, e que há pessoas que dizem que o primeiro cavalo é o anticristo. Aí bastou eu dizer que o primeiro cavalo representa o que está acontecendo hoje, e que eu não posso me referir, aquela palavrinha composta que começa com C e depois com V, né? Mas é uma palavra só. Então, as pessoas me escrevendo dizendo, não, pastor, o primeiro cavalo é o anticristo, o senhor não sabia não? Como se eu nunca tivesse tomado conhecimento dessa linha de interpretação. E outras pessoas escrevem dizendo, não, pastor, o senhor não sabia que o primeiro cavalo é Jesus, ele que veio vencendo para vencer. Esse cavalo branco aqui, muito provavelmente, ele signifique a mortandade, a peste, que é mencionada no quarto cavalo. Por que que diz aqui o texto que ele saiu vitorioso e para vencer? Porque ninguém vai derrotar essa peste. Nenhum cientista vai conseguir detê-la. Não, nenhuma vacina. Não há nada que vai conseguir impedir que isso esteja se alastrando pelo mundo e matando muita gente. E repito, se Deus quiser que eu parta com isso, minha vida está nas mãos de Deus. Agora eu considero muito importante demais, que nós, que dizemos ter fé em Cristo, de fato tenhamos fé. Não é para termos medo. Então, queridos irmãos, temos que ter esse entendimento, porque senão aulas como essa, porque, queridos, se vocês continuarem vendo essas aulas, vocês verão claramente que nós entramos no princípio das dores, sim, estamos na reta final da igreja, que é a igreja do 7º período, no qual se abrem os 7 selos. Mas, segundo o meu entendimento, é muito provável, no meu entendimento, repito mais uma vez, porque vejam, se em cada 7º se abrem os outros 7, se no 7º período da igreja se abrem os 7 selos, e nos 7 selos tocam as 7 trombetas,
Será que nós estamos dentre aqueles que, vejam comigo, são mencionados no versículo 16 de Apocalipse 6? Apocalipse 6:16. Será que nós estamos entre eles? Vamos ler o 15 para um melhor entendimento. E os reis da terra, começa com os poderosos, né? Com aqueles que têm dinheiro e que vão fazer isso primeiro, porque eles já têm os bunkers deles. E eu escutei dizer que eles já estão se escondendo. Olha que interessante. Apocalipse 6,15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto ou da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E é por isso que eu digo que eu quero me dedicar ao estudo da palavra, especialmente sobre este assunto. Muito eu quero mergulhar nisso agora, irmãos. Até porque nada mais me resta fazer, né? E é a coisa mais importante que temos a estudar agora, é isso. Então vejam, o texto é muito claro, o texto diz que todos vão se esconder e vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, eu acabei de dizer que nós não podemos ter medo. Como é que nós vamos estar nos escondendo? Mas o texto diz que todos. O texto não coloca uma exceção aqui. Ele não diz: mas os que são meus não farão isso. O texto não diz isso. O texto diz que todos vão se esconder. Porém, em Lucas 21, versículo 25, é dito que nós ainda estaremos aqui, os que sobreviverem ao quinto selo. Porque no quinto selo começa a grande tribulação. A grande tribulação não começa no primeiro selo, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Esses 4 selos são o princípio das dores. Dores que vão aumentando, não é assim com a grávida? Quando começam as contrações, essas contrações elas tendem a aumentar. E vão ser 4 as contrações. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo. 4 eventos sobre a terra. O primeiro já começou, está aí. O segundo é a consequência disso. Pensem comigo, por favor. Há 10 anos atrás, um documentário foi lançado no canal History Channel, alertando que se houvesse uma pandemia e as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa por muito tempo, a economia iria colapsar, as pessoas começariam a ficar desesperadas e muitos teriam problemas mentais. Como um médico tentou alertar numa entrevista na Rede Globo, mas ele foi cortado, e o vídeo sobre isso está no meu canal. O médico alertou que os problemas psicológicos seriam muito maiores do que os problemas por conta do que está aí, que eu não posso falar o nome. E ele foi calado, o repórter mandou ele, né? Não tem mais como prosseguir, ok, muito obrigado. Ele não podia falar aquilo, estão entendendo? Porque existe um plano para manter as pessoas em casa. Sabe o que eu vejo nesses 4 primeiros cavalos? Uma tentativa de redução populacional. Redução populacional. E é por isso que no versículo 8 é dito que, vejam comigo, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. É uma permissão de Deus. Eu creio que esse V foi fabricado em laboratório. É uma suspeita que eu tenho.
É uma suspeita que eu tenho. Qual a consequência das pessoas ficarem em quarentena por muito tempo? Aquele documentário que eu tentei colocar no meu canal e não consegui, ele mostra o caos social. Caos social. Agora vejam que coisa absurda. Governantes que mandam a gente ficar em casa para não pegar o vírus na rua, decidiram soltar presidiários. E queridos, são milhares de presidiários que estão sendo soltos. Pessoas que passaram pela universidade do crime, que são as cadeias. Estão sendo soltos para quê nesse momento? Nós estamos soltando porque muita gente na prisão vai fazer com que eles contraiam o vírus. Peraí, pelo amor de Deus. Então vão soltar todos? Ora, o lugar mais seguro para alguém não ter um vírus é um presídio. Que essa pessoa nunca vai sair dali, a menos que o governo permita, não é verdade? Então é uma coisa tão sem sentido que me faz acreditar que exista sim uma conspiração, e que não é teoria não, porque está acontecendo, eu estou vendo diante dos meus olhos. O governo manda ficar em casa, sabendo que vai quebrar a economia, e ainda solta os presidiários, que não têm trabalho, que obviamente vão querer roubar para comer, e como não tem ninguém na rua, o que eles vão fazer? Saquear os supermercados, invadir as casas. É óbvio, mas estão todos loucos? Não, é porque há uma conspiração. E o objetivo é esse, reduzir a população. Começando pelos mais idosos, pelos que têm alguma debilidade na saúde. E aí nós vemos o segundo cavalo, a consequência do primeiro. O primeiro manteve todo mundo em casa, porque não tinha solução, ele veio vitorioso e para vencer. E o que foi dado a ele, hein? Foi dado a ele Vejam depois essa palavra coroa, como que essa palavra se escreve no idioma dos dois países, a palavra coroa, como que ela se escreve no idioma dos dois países que na Europa estão sendo os mais atingidos por isso. Interessante, não? Em português é coroa, Portugal não está sendo tão gravemente atingido. Mas na Espanha, que obviamente se fala espanhol, e na Itália, que se fala italiano, essa palavra coroa é escrita exatamente da forma daquela palavra que eu não posso falar aqui. Porque senão o YouTube restringe o meu vídeo. Então, é um indício. Mas existe um vídeo que eu gravei quando Deus me deu essa revelação, e eu creio que foi Deus. Isso não significa o fato de eu crer que foi Deus, que eu não esteja disposto a ouvir aqueles que me contradizem, não tem problema nenhum, tá? Me contradizer. E se eu estiver enganado? Agora, lembrando, isso da coroa em espanhol ou italiano, que vem do latim, não significa que tenha que ser esse V. Pode ser outro. Futuro ainda, da mesma espécie, do mesmo grupo. Coroa, entenderam? Agora, eu realmente não creio que seja apenas um teste, como alguns estão dizendo. É apenas um teste social, e depois eles vão lançar outro pior ainda do que esse, que aí sim seria o primeiro cavalo. Mas eu creio que não é não. Pelo andar da carruagem, eu estou vendo que esse é para valer. Esse é para valer. Tomara que seja um teste, porque aí vamos ganhar um pouco mais de tempo. Tempo para quê? Para evangelizarmos, para nos enchermos do Espírito Santo. Mas me parece que não é um teste. Me parece que agora é para valer. Há muitos indícios de que eles estavam preparando isso. E aí o segundo cavalo é a consequência disso, é tirar a paz da terra. Olha aí, os criminosos sendo soltos, dizem que fugiram de algumas prisões. Será que fugiram mesmo ou foi facilitada a fuga deles?
e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vocês sabiam que os rumores de guerra estão cada vez maiores? Então, meus irmãos, me parece que nós estamos às vésperas do segundo selo, às vésperas do caos, às vésperas dos saques em supermercados, das invasões nas casas. E médicos estão alertando. As consequências da quebra na economia, do aumento explosivo no número de desempregados, trará consequências piores do que esse CV está trazendo. Mas o que adianta? Essas pessoas são silenciadas pela mídia, não tem voz. E aí vem o terceiro selo. Qual é a consequência disso? Você tinha uma reserva em casa de comida, veio o ladrão e roubou. Você ainda tinha como fazer compra, mas o mercado foi roubado e colocaram fogo. E agora? Agora você vai depender do governo para comer. Você vai depender da ração do governo para comer. É o terceiro selo. É o terceiro selo, aonde as pessoas vão ter um punhado de alguma coisa para comer. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas o melhor está por vir. O melhor vem depois de tudo isso. A boa notícia é que tudo isso acontece muito rápido. E aí eu creio que é por isso que temos os cavalos. Os cavalos. Vocês estão vendo como uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra. Por que o cavalo preto? Porque nesse momento aqui, meus irmãos, naquele documentário que foi lançado em 2010, que no meu entendimento, aquele documentário era um roteiro do que aconteceria. E o documentário termina descaradamente dizendo, sabe o quê? Que depois de tudo isso, muitos irão morrer, mas haverá um mundo novo, com o ar mais limpo, porque não haveriam mais fábricas, não haveriam mais carros nas ruas, e uma nova sociedade mais consciente. E não é esse o objetivo da nova ordem mundial? Pois é, com a permissão de Deus. Por quê? Porque assim como o povo de Israel, quando virava as costas para Deus, Deus mandava para o cativeiro, a igreja virou as costas para Jesus. Estão pintando suas paredes de preto, fazendo dos lugares de culto uma boate. Ao invés de pregar o arrependimento, estão pregando prosperidade. Agora vão passar por isso. Agora a igreja foi levada em cativeiro, em suas próprias casas. É exatamente isso que está acontecendo. Mas lembre-se, mesmo quando o povo de Deus era levado em cativeiro, sempre havia um remanescente fiel. Sempre havia homens e mulheres tementes a Deus, ainda que fossem poucos. E Deus usava alguns desses como profetas, como atalaias, para alertar e explicar por que que o nosso povo está passando por isso. Por que que a igreja está passando por isso. Eu sabia que nós teríamos que passar por isso. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Não se zomba da palavra, não se distorce a palavra. Pastores de prosperidade, vocês agora vão passar fome. Se arrependam e peçam perdão por terem distorcido a palavra de Deus. Porque até Paulo passou fome, como ele revela em Filipenses. E vocês distorcem. Quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dizendo, tudo posso suportar. Eu sei ter em abundância e eu sei passar fome, mas vocês tiram do contexto para pregar prosperidade. Vocês são os culpados do que está acontecendo agora, vocês. Deus não teria permitido, se a palavra dele não tivesse sido distorcida por vocês, que leem texto a pretexto de ensinar mentiras. Eu não sei se nós ainda temos tempo para arrependimento.
Eu creio que o que começou agora vai até o fim. E que Deus tenha misericórdia de nós. É isso, irmãos, o tempo acabou. Talvez literalmente ele tenha acabado. Estou aqui. Mas quando eu digo o tempo acabou, não foi metáfora, não. Eu queria prosseguir, mas não tenho como prosseguir. Não dá mais tempo de prosseguir. Vai ficar muito grande esse vídeo, eu sei que vocês já estão cansados. Mas eu não tive nem como entrar no paralelo disso com Mateus, e é no paralelo com Mateus que eu comprovo que nós entramos no princípio das dores. Mas atentem para o seguinte: o princípio das dores são os 4 primeiros cavalos, e a grande tribulação é a perseguição aos cristãos que ainda estiverem vivos na terra. Porque eu não tenho dúvidas, tudo isso que está acontecendo é para atingir a igreja, é para nos atingir. Só que aí, os que criaram tudo isso vão ver que nós ainda estamos vivos, mas tem muito crente vivo ainda. Então eles vão criar um meio de terem como nos prender e nos matar. Meios semelhantes ao que Kim Jong-un encontrou na Coreia do Norte, ao que Xi Jinping encontrou na China e coisas semelhantes. Meios para prender os cristãos, porque nós não vamos concordar com leis que serão impostas, e isto fará com que sejamos perseguidos, presos e mortos. E esse é o 5º selo. Mas alguns de nós vamos sobreviver até o 6º selo. Isso é revelado no sermão escatológico de Jesus, revelado claramente em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Em Lucas 21, por exemplo, e com isso nós encerramos, eu já li tantas vezes, mas é tão maravilhoso, como eu gosto desse texto, irmãos. Em Lucas 21, porque enquanto muitos estarão se escondendo nas rochas, nas montanhas, nós estaremos olhando para o céu. Oh, glória! Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esse é o 6º selo. E na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Eu gosto do texto que diz: por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E esse céu aqui é o céu mesmo, é um céu astronômico. Estamos falando aqui de eventos astronômicos. E aí talvez a teoria do Nibiru seja correta. Talvez haja realmente um planeta gigante entrando no sistema solar que vai eclipsar o Sol por algumas horas ou dias, e o Sol vai escurecer. Imagine as pessoas apavoradas, numa noite que dura dias. Talvez a suposta profecia dos 3 dias de escuridão tenha seu fundo de verdade, e eu creio que tem base nisso aqui. Agora eu não posso dizer que são 3 dias, agora cuidado com as bobagens que se dizem sobre isso. Nesses 3 dias você tem que acender uma vela branca, e você não pode olhar pela janela, porque se você olhar você vai morrer, porque demônios estarão na rua. Irmãos, o que Jesus nos ensinou sobre os demônios? Que em nome dele, do Senhor Jesus, os demônios se nos submetem. Então eu vou ter medo de demônio, irmãos? Só tem medo de demônio quem não conhece a palavra de Deus. Quem está em Cristo não tem o que temer, amados. Não tem o que temer. E aí o texto continua dizendo: e então, versículo 27, vejam como isso aqui é o 6º selo. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Oh, glória!
Como eu almejo por esse dia em que o sol vai escurecer, a lua não vai dar a claridade, as estrelas começarão a cair do céu. Queridos, quando isso acontecer, não se escondam, não deem trabalho para os anjos. O Senhor virá com seus santos anjos nos buscar. Ele virá nos buscar. E eu já sonhei com esse momento. Estava tudo escuro, alguma coisa acontecendo. Eu corria e dizia para os meus filhos, se protejam, mas naquele momento eu fui pego pelo abdômen e levado para o alto numa velocidade incrível. E acordei. Aleluia, estamos perto desse dia, irmãos. Perto desse dia. Não temos o que temer. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos.